que em uma clínica se cobra um valor X para castrar um animal e em outra se cobra 2, 3, 4, até 5 vezes mais caro para castrar o mesmo animal? Será que tem veterinário que é mercenário, que trabalha só pelo dinheiro e que explora as pessoas? Nesse vídeo você vai entender por que existe essa diferença. Eu, que sou médico veterinário, vou te contar o que acontece nos bastidores, o que muitas pessoas não têm coragem de falar. Presta bem atenção e assiste até o final para você não sair por aí falando besteira. Fica comigo porque esse é provavelmente o vídeo mais importante do canal até hoje. Olá, eu sou o médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Imagina uma situação em que você tem uma cachorrinha de 1 ano que pesa aproximadamente 5 quilos e você quer castrá-la. Então você liga nas clínicas veterinárias da sua cidade para fazer uma pesquisa de preço. Nessa pesquisa de preço, você encontra valores que vão de R$ 180 a R$ 750 para fazer a mesma cirurgia, no mesmo animal. Parece que tem algo de errado, não é? Como que um local cobra mais de 4 vezes mais caro que outro para fazer o mesmo procedimento? Afinal de contas, será feito da mesma forma. Ou será que não? Então vamos por partes que eu vou te explicar tudo. Para essa cadelinha ser castrada, ela precisará passar por uma anestesia geral para não sentir dor durante o procedimento. Isso todos sabem. Na medicina veterinária, existem basicamente 2 modalidades de anestesia geral, que são a anestesia geral inalatória e a anestesia geral intravenosa total. Na anestesia inalatória, o animal é anestesiado através da inalação de gases anestésicos por via respiratória, como o próprio nome já diz. Já na anestesia intravenosa total, como o nome também sugere, os anestésicos são administrados na veia do paciente. Tanto a anestesia inalatória quanto a anestesia intravenosa total são seguras e eficazes no controle da dor, desde que administradas da forma correta. E quem que é o responsável por fazer a anestesia e por monitorar, por cuidar do paciente durante o procedimento cirúrgico? É claro que é o anestesista, isso também todos sabem. Só que existe ainda uma outra modalidade anestésica que foi muito utilizada lá no passado e está caindo em desuso atualmente na medicina veterinária, que é a chamada anestesia dissociativa. E por que que ela está caindo em desuso? Simplesmente porque ela tem menor qualidade quando comparada com as anestesias intravenosa e inalatória. Menor qualidade significa maiores chances de ocorrerem efeitos colaterais dos anestésicos. Significa menor capacidade analgésica, ou seja, menor controle da dor. E significa também maior risco anestésico. Em outras palavras, existe uma maior chance, uma maior probabilidade do animal vir a óbito durante uma anestesia dissociativa quando comparada com as outras modalidades. E é por isso que ela está caindo em desuso. Se eu posso dar mais conforto para o paciente, uma melhor analgesia, uma qualidade maior no controle da anestesia e maior segurança, então eu vou utilizar aquilo que é o mais seguro, aquilo que expõe o paciente a menor risco de efeitos colaterais e, consequentemente, menor risco de óbito. Mas por que que ainda existem veterinários que utilizam essa modalidade anestésica para fazer cirurgias como castrações? E não são poucos. Infelizmente, o motivo é muito claro. Por custo. É muito mais barato anestesiar um paciente com uma anestesia dissociativa do que com uma anestesia inalatória ou intravenosa total. E também é muito mais prático. E por que que, apesar de ser mais barato, ainda é mais prático fazer uma anestesia dissociativa?
Porque ela é uma anestesia injetável, é apenas uma injeção. É como se você fizesse uma vacina no animal e logo ele já dorme. Se é mais prático, por que é um problema? Qual que é o problema então? Quando eu faço uma anestesia injetável, embora seja assim mais prático, eu não tenho controle algum sobre a anestesia. Ou seja, se for aplicado demais, se for aplicado um volume superior ao que seria necessário para aquele animal, eu vou ter complicações que eu não posso resolver, porque depois que eu apliquei não tem como eu tirar do animal aquela injeção. Então podem haver complicações como, por exemplo, bradicardia, que é quando os batimentos ficam muito baixos. Pode haver hipotensão, que é quando a pressão também baixa demais. Pode haver apneia, que é uma parada respiratória. E pode ocorrer ainda uma parada cardiorrespiratória ou até mesmo um óbito. Tá, e se for aplicado de menos? Se eu aplicar um volume um pouco menor, já para eu não correr esse risco de ocorrerem esses efeitos colaterais. O que vai acontecer é que o animal vai sentir muita dor durante a cirurgia. E ele pode até mesmo se acordar durante a cirurgia. Imagina que absurdo, né? O animal está sendo operado, está sendo manipulado e de repente ele se acorda durante o procedimento. Imagina a dor que esse animal não sente. Já nas anestesias inalatória e intravenosa, eu tenho controle total sobre a anestesia. Então eu consigo manter o paciente anestesiado por quanto tempo eu quiser. Eu consigo manter ele sem dor por quanto tempo eu precisar, por quanto tempo durar essa cirurgia. Porque a gente não administra uma única vez. E sim, no caso da anestesia intravenosa, há uma administração constante dos fármacos, que eu posso aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade da administração, aprofundando o paciente, ou seja, fazendo ele dormir mais, ou superficializando o paciente, fazendo ele acordar. A mesma coisa na anestesia inalatória, eu posso aumentar a volatilização, a vaporização dos gases, aprofundando a anestesia, ou eu posso diminuir essa vaporização, fazendo com que o paciente superficialize para se acordar. Outro ponto importante sobre a anestesia é que todo animal que passa por uma anestesia geral deve ser acessado, ou seja, deve ter uma veia canulada, com um catéter, para se manter um acesso patente durante a cirurgia, para a administração dos fármacos e até mesmo para uma situação de emergência. Caso ocorra algo com aquele animal, você já tem ali rapidamente um acesso intravenoso, direto na veia do paciente. E também para que esse paciente possa receber a fluidoterapia transanestésica, que é o soro ali que o paciente vai ficar recebendo durante a cirurgia. Além de estar então no soro, todo animal que passa por uma anestesia geral deve ser intubado para o fornecimento adequado de oxigênio. Então, durante uma anestesia geral, sempre o animal deve estar intubado para receber oxigênio terapia. E também, caso esse paciente venha a ter uma apneia, que é uma parada respiratória, que é algo bastante comum durante uma anestesia, para que ele possa ser então ventilado mecanicamente ou com uma ventilação assistida. Só que esses veterinários que vão pelo mais prático e pelo mais barato também não colocam o animal no soro e também não intubam o animal durante a anestesia. Tudo para reduzir custos e para ganhar tempo. Afinal de contas, ganhando tão pouco, você precisa produzir muito volume. E lembra que eu falei que quem faz a anestesia é o anestesista? Então, por incrível que pareça, nesses casos não existe anestesista. É isso mesmo que você ouviu. O mesmo veterinário que faz aquela injeção da anestesia dissociativa, ele faz aquela injeção para o animal dormir e ele mesmo opera o paciente. É ele que faz a anestesia e é ele que opera. Tudo isso para também reduzir custos. E quem que monitora o paciente, quem que cuida do paciente durante a anestesia? São Francisco. Agora voltando na nossa história, no nosso exemplo lá do começo do vídeo, da cadelinha de 5 quilos que ia ser castrada, você entende o porquê da diferença de preço? Então,
quem ia castrar ela por R$ 180, por exemplo, nesse valor certamente iria fazer uma anestesia dissociativa, que tem menor qualidade e tem maior risco. Com certeza não ia colocar o animal no soro, com certeza não ia entubar o paciente para fornecer oxigênio, porque precisa cortar custos, e também não poderia pagar um anestesista para anestesiar o animal. Cortar custos é uma coisa. Agora, quando eu reduzo o valor de um procedimento cirúrgico, comprometendo a qualidade do procedimento, comprometendo a qualidade da analgesia, do bem-estar do paciente e principalmente expondo ele ao maior risco de vida, ao maior risco anestésico, eu não estou sendo barateiro, eu estou sendo antiético. Isso que eu foquei nesse vídeo na parte da anestesia. Mas existem pessoas que, para cortar os custos, para poder fazer uma cirurgia a um preço desses, acabam não utilizando luvas cirúrgicas, que são obrigatórias, durante uma cirurgia, não utilizam aventais estéreis, não utilizam campos cirúrgicos estéreis, até mesmo os instrumentais cirúrgicos às vezes não são esterilizados. Eles precisam cortar tanto custo que às vezes, para quem cobra um valor desses em uma cirurgia, R$ 5 faz diferença. Então acabam utilizando até mesmo material contaminado sem passar por um ciclo de autoclave, sem fazer a esterilização. E qual que é o problema disso? Contaminações. Então já atendi muitas vezes, já conheço diversos colegas que já atenderam diversas vezes animais que foram castrados nesses locais, que não utilizam de uma anestesia adequada e que não têm os cuidados de antisepsia adequados, em que os pacientes sofrem de infecções devido à contaminação ali da própria cirurgia. Muitas vezes deiscência de pontos, que é quando os pontos abrem. Como a anestesia não é de qualidade, o paciente muitas vezes demora muito para se acordar, às vezes um dia todo. Então hoje, com os protocolos anestésicos adequados que são utilizados, o paciente que passa por uma cirurgia pela manhã, até o meio-dia ele já está acordado, ele já está ativo, ele já está comendo, ele já está caminhando, dependendo do tipo de cirurgia. Agora, essas cirurgias de má qualidade que são realizadas, como os anestésicos são ruins, eles demoram muito a ser metabolizados. Qual que é o resultado? O paciente que foi anestesiado às 10 horas da manhã, às vezes, às 10 da noite, ele ainda está um pouco chapado, me permitam usar essa expressão. Ele ainda não se acordou direito da anestesia, porque é anestesia de má qualidade. E além disso, como o animal muitas vezes sente muita dor durante a cirurgia, e ele também fica com dor no pós-cirúrgico, às vezes o animal de uma simples castração fica 2, 3 dias ali quietinho, amuado, às vezes nem quer comer. Isso também não é normal, tá? Uma anestesia de qualidade, o paciente é castrado, como eu falei, pela manhã, no final da tarde ele já está caminhando, ele já está se alimentando, ele já está com um comportamento normal. Inclusive, é um dos problemas que nós temos no pós-cirúrgico, é algo que nós sempre orientamos os tutores, porque hoje os procedimentos têm tanta qualidade, a anestesia tem tanta qualidade e o controle da dor é tão efetivo que os animais não sentem dor, eles nem sabem que foram operados. Então, às vezes, eles estão ali com todos os pontos, recém saindo da cirurgia, mas eles querem correr, eles querem pular, eles querem subir escadas, porque eles não sentem dor. Então, nós temos que orientar para cuidar com isso. Agora, quando a anestesia é de má qualidade, quando o controle da dor não é adequado, o paciente às vezes fica 2, 3 dias estranho até depois melhorar. Então, quem que é o mercenário? Quem cobra um preço justo para oferecer uma anestesia de qualidade, com controle adequado da dor, com menor risco de vida para o paciente, com os cuidados de antisepsia o mais rigorosos possíveis durante a cirurgia para evitar contaminações, com um anestesista ali somente para anestesiar e para monitorar o paciente, ou aquele que faz bem barato, da forma mais porca e irresponsável possível.
essa pessoa sim está visando somente o lucro. Ela não está preocupada nem um pouco com o paciente. Ela quer somente ganhar o dinheiro. Quem está enganando as pessoas, porque elas, quando chegam na clínica, não sabem o que ocorre atrás dos bastidores. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então as pessoas muitas vezes acreditam e confiam naquela clínica, naquele veterinário, confiam a vida, né, do seu animalzinho de estimação, do seu pet tão estimado e tão amado, nas mãos desses veterinários e acreditam que será feito um bom trabalho, acreditam que será feito da mesma forma, né, do que outros locais que cobrariam 3, 4, 5 vezes mais caro. Então essas pessoas são enganadas e elas tendem ainda a admirar esses veterinários por eles atenderem a baixo custo, né, elas tendem ainda a pensar que eles são heróis. Afinal de contas, eles trabalham por amor e não só pelo dinheiro. É isso que muitas pessoas acabam pensando. E esses veterinários, muitas vezes, eles se dão muito bem. Eles têm muito movimento, né? Muitos deles são bem comerciais. O que seria um veterinário comercial? É aquela pessoa que é bem simpática, que te atende muito bem, que atende muito bem o seu animal, né, na sua frente, que agrada o seu animalzinho, que te trata, né, sempre com um sorriso no rosto e ainda atende barato, né, ainda te cobra muito menos para fazer uma castração, por exemplo. Então as pessoas tendem a adorar essas pessoas e não sabem o que ocorre, né, lá atrás, lá dentro do bloco cirúrgico, quando tem bloco cirúrgico, né, porque há colegas que operam às vezes no próprio consultório. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Mais uma vez eu peço, me ajude a divulgar esse vídeo, divulgar essas informações para que as pessoas cada vez mais tenham consciência do que acontece e evitem esse tipo de serviço veterinário. Mas você pode ainda me dizer o seguinte: olha, Bruno, tem pessoas que cobram muito barato e fazem desse jeito que você falou, sem qualidade, mas o que me garante que se eu levar o meu animalzinho na clínica mais cara da cidade, ele também não será castrado dessa mesma forma? Isso é verdade. E esse é um pensamento bem plausível, né? Muitas vezes não é só o preço que determina, não. Conheço muitas clínicas conceituadas, famosas em algumas cidades, que cobram sim um valor normal, um valor, né, que está na média e ainda assim fazem mal feito, como eu expliquei. E é por isso então que eu vou te dar algumas dicas de como você não cair na lábia desses charlatões. Só que essas dicas todas eu vou dar para você no próximo vídeo. Então esse é o tema do próximo vídeo. É muito importante que você não perca. Com essas dicas que eu vou dar para você, você vai eliminar muito e muito médico veterinário charlatão que faz esse tipo de procedimento barateiro e de má qualidade. Por isso, clica agora no botão de inscrever-se e ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo aqui e para você ficar por dentro de todos os conteúdos, inclusive desse vídeo super importante da semana que vem. Não quero de forma alguma que você fique com medo de castrar o seu animal, só quero que você procure um atendimento veterinário de qualidade. Já falei muitas e muitas vezes aqui no canal sobre os benefícios e sobre a importância da castração, tanto em machos como em fêmeas. Inclusive vou deixar uma sugestão aqui para você assistir esse vídeo sobre castração. Eu não estou falando que não deve ser feita a castração, eu estou falando que ela sim deve ser feita, mas da forma correta, com médicos veterinários que ofereçam atendimento responsável, ético e de qualidade. Não esquece de clicar no botão de inscrever-se, aqui tem vídeos novos toda terça-feira, sempre às 19h45, com diversos conteúdos, curiosidades, dicas importantes sobre a medicina veterinária, sobre ciência, sobre os animais, principalmente os cães e os gatos. Então clica agora no botão de inscrever-se e ativa as notificações, ativa o sininho. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!